Nos bastidores da política internacional, algo enorme aconteceu, e quase ninguém percebeu a gravidade. O G20, um dos grupos mais poderosos do planeta, esteve à beira do colapso. Desentendimentos internos, pressão geopolítica e a crescente desconfiança global na liderança dos Estados Unidos criaram uma crise silenciosa, até que uma força emergente decidiu agir. E essa força foi o BRICS. Sim, o bloco que começou como um grupo econômico alternativo se transformou numa potência capaz de interferir, reorganizar e dar novo rumo a uma das maiores cúpulas do mundo. Hoje você vai entender como o G20 quase implodiu, porque os Eboara perderam mais uma vez influência e como o BRICS apareceu como peça-chave para evitar que a reunião internacional virasse um desastre diplomático. Vamos aos fatos. O G20 estava desmoronando. O G20, criado para unir as maiores economias do mundo, já vinha sofrendo rachaduras profundas. Tensões entre Estados Unidos e China, que transformaram reuniões técnicas em arenas de disputa. Divergências entre países ocidentais e emergentes sobre guerra, sanções e energia. Pressão da Europa por alinhamento automático contra rivais, o que muitos países recusaram. Crise de credibilidade das instituições lideradas pelo Ocidente. Mas desta vez, a situação chegou ao limite. Durante a preparação da cúpula, Estados Unidos e alguns aliados insistiram em transformar a reunião econômica em um palco político, pressionando países a adotarem posicionamentos contra rivais estratégicos. O resultado: paralisação, impasse e risco real de ruptura. Delegações começaram a sinalizar que não assinariam um comunicado final. Outras cogitaram se retirar do encontro. E pela primeira vez em anos, o G20 parecia incapaz de produzir consenso. A credibilidade do grupo, e de Washington, despencava em tempo real. O BRICS percebe a oportunidade enquanto o G20 afundava, o BRICS observava algo claro. Era o momento perfeito para assumir protagonismo global. O bloco, agora ampliado e com novos membros estratégicos, entrou em ação por 3 motivos principais. Proteger seus interesses econômicos. G20 instável significa risco para acordos comerciais, energia, financiamento e mercados emergentes, áreas dominadas pelos BRICS. 2. Evitar que o Ocidente monopolizasse a narrativa. Se o encontro colapsasse, os Estados a culpariam China, Brasil, Índia e Rússia. O BRICS precisava impedir isso. Mostrar força como bloco. Depois da criação do sistema de pagamentos alternativo, da ampliação com novos países e do fortalecimento do Banco do BRICS, a cúpula seria o palco ideal para provar que o mundo já não tem um único centro de poder. A manobra estratégica do BRICS. O movimento começou discretamente. China, Índia e Brasil alinharam posições nos bastidores, buscando um texto neutro e pragmático que todos pudessem assinar, algo que tirasse a carga política e devolvesse o foco para a economia e desenvolvimento. A África do Sul atuou como ponte diplomática, evitando rupturas. E países recém-integrados aos BRICS pressionaram por uma saída conjunta que preservasse a estabilidade global. Foi então que ocorreu o golpe estratégico. O BRICS propôs um rascunho alternativo para o comunicado final do G20, mais equilibrado e aceito por grande parte das delegações. O bloco articulou um pacto silencioso de não alinhamento automático, que desmontou a pressão dos Ilha-Forçower. E no fim, o BRICS conseguiu unificar países divididos, garantindo a sobrevivência da cúpula internacional. Algo impensável há poucos anos. A derrota diplomática dos Estados Unidos para Washington, o resultado foi um balde de água fria. Sua capacidade de impor narrativas no G20 diminuiu. Vários países recusaram seguir o roteiro americano. A hegemonia diplomática dos Eboara sofreu um golpe simbólico, mais profundo. Ao final da reunião, ficou claro. O G20 só não desmoronou porque o BRICS interveio. E isso marca uma virada histórica. O novo equilíbrio de poder global. O episódio mostra algo que os analistas tentam negar, mas que está acontecendo diante dos nossos olhos. O centro de poder mundial está se deslocando. O BRICS deixou de ser coadjuvante e se tornou protagonista. O G20 agora depende das economias emergentes para sobreviver. O mundo multipolar deixou de ser teoria, virou realidade. E talvez este tenha sido o momento mais simbólico dos últimos anos. Um grupo que nasceu como alternativa salvou o grupo que dizia ser indispensável. O G20 não colapsou, mas só porque o BRICS decidiu que ainda não era hora disso acontecer. Vivemos um novo capítulo da geopolítica. Um capítulo em que o equilíbrio mudou, onde as potências emergentes já não pedem espaço, elas ocupam. E a intervenção do BRICS no G20 pode ser lembrada como o ponto em que o mundo percebeu que a ordem global definitivamente mudou.